Codificado Podcast, versão tecnologia, com muita novidade, hein? 2025 acelerando geral aí. Antes de começar, se inscreve no canal, dá o seu clique lá, seu like e vamos fazer o canal crescer. Hoje eu tô aqui com a Ká Pascali, cara, medicina chinesa. Pirei, cara. Quando o cara falou assim pra mim, medicina chinesa, eu falei, que é isso? Quero saber tudo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você, Pedro? Um Tudo prazer de jóia. estar aqui com Bem-vinda. você no seu estúdio. Obrigada pelo convite. Tá. E por que Ká Pascali? Ká. Eu Então, queria meu que nome é você... Karina Ah, e tenho Pascali também, que é da minha descendência italiana. E aí eu acabei deixando como Ká Pascali, que é como as pessoas me chamam de Ká, e o Pascali, que eu acho que é um sobrenome que eu acho que tem muito mais a ver comigo do que um outro sobrenome junto, né? Então, por isso que eu fico Pascali. eu queria que começar o nosso bate-papo para a gente falar um pouquinho de saúde mental, de medicina chinesa. É um assunto super interessante. Tem muita gente, eu comentei com algumas pessoas que eu ia entrevistar você e falaram assim, nossa, eu não posso perder, porque estamos com um problema aqui na empresa disso, estamos com um problema ali sobre isso, meu relacionamento, eu tenho um problema disso. Então é um assunto que demanda assim, muito, né, cautela, né? Senão você vai me orientando aí. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação, tá? Tá. Como é que você chegou na medicina chinesa? A minha formação é comunicação e jornalismo, mas eu sempre gostei dessa área de tratamento de pessoas. Então, eu comecei depois da comunicação, eu fui para a hotelaria, e da hotelaria eu comecei a realmente ingressar na área da saúde. E acabei tendo a formação na medicina chinesa, que mudou minha vida, mudou a vida da minha família também, por conta de uma filosofia chamada taoísta, onde a gente começa a entender um pouquinho mais esse movimento do que é viver, do que é estar nessa dimensão que é a Terra. E aí, seguindo, então, o que é filosofia taoísta? É Tá, taoísta, certo? Falei correto? taoísta. A filosofia taoísta, a gente está ligada ao equilíbrio da vida, né? Então, não sei se você já ouviu falar do Yin, do Yang. Não, Então, vamos tem lá. o escuro, tem uma bolinha, que ela é mais escura, e outra mais clara. Então, tem o Yin, que ele é mais escuro, é onde a gente entra na introspecção. Geralmente, as mulheres são Yin. O Yang, que ele é mais claro, é onde tem aquele calor maior, que geralmente seria o homem, né? A figura masculina. E todo ser humano, ele precisa ter um equilíbrio dentro desse yin e do yang. Não muito yin e nem muito yang. Então, como que a medicina chinesa trata? A gente acaba fazendo um diagnóstico onde a gente trata diferente da nossa medicina convencional, onde a gente trata ele pelo um todo. Então, como que é o pelo todo? Então, a gente vê a língua, a gente vê o pulso, a gente vê... Por exemplo, eu estou aqui com você, já estou escaneando. Eu vejo o seu comportamento, se você tem cabelo, se você não tem, como Não tenho, que... tô tudo quebrado. Então, assim, é um escaneamento que a gente faz na pessoa, e o tratamento, ele tem que ser realmente... não dá para ser online, Sim. ele tem que ser no local. Eu tenho uma clínica que fica na Granja Viana, que chama Cabenzen, onde a gente faz todo esse tratamento. Então, a gente usa várias técnicas da medicina chinesa. E a gente vai na causa do problema. Então, qual que é a diferença da medicina convencional? A gente anda junto com a medicina convencional. A medicina chinesa tem mais de 4.000 anos. Então, mas também não descartamos a tecnologia que tem a medicina ocidental. E nesse tratamento a gente acaba indo em cima do que é a causa do problema. Você chega na minha clínica e fala, eu tenho muita dor lombar desde os meus 40 anos. Então, a gente vai tentando fazer questionamentos de por que você tem essa dor, da onde que vem. Então, eu vou saber da sua infância, do seu casamento, dos seus relacionamentos, do seu trabalho, para entender. E aí chega a lei da dominância, que são os 5 elementos que são ligados aos 5 órgãos que a gente acaba trabalhando,
que é o rim, o pulmão, o fígado, o baço e o coração. Então, quando a gente tem esses 5 órgãos juntos, a gente acaba vendo aonde que a gente vai equilibrar aquela pessoa naquele momento. Então, se você é um homem muito acelerado, tem um yang muito forte, então a gente vai tentar, o que a gente vai fazer? A gente vai esfriar esse homem. Reduzir. Porque se a gente acelera se está acelerado há muitos anos, isso pode sim desenvolver alguns problemas cardiológicos, pode desenvolver problemas de AVC, derrames, Comecei a ficar preocupado. Tem que ficar preocupado. É uma prevenção. A gente fala de energia do órgão, mas pode ser que ainda não chegou no físico do órgão. Né? Ele não chegou naquele... Porque a pessoa tem um ritmo forte, então trabalha 10, 12, 15 horas por dia. Sim. E é natural, né? Aí a gente fala de burnout, não é isso? Burnout. Aí espana. Pum. Sim. Então... E é assim mesmo. O paciente ele chega na maca e aí ele não consegue relaxar. Então, Pedro, ele começa a tremer. Tá. E até você chegar nessa questão do relaxamento, muitas vezes a pessoa precisa realmente tomar remédios mais de tarja preta, que são mais fortes. Por um período para ir largando, desmamando. Aí fazer um tratamento. E aí a gente já sabe o desequilíbrio que ele está no corpo. Tá. Mas se eu fosse contar a história aqui, é muita coisa. Eu já percebi que é muito assunto. É muito assunto. E aí você foi para... E a gente estava falando de saúde mental, né? E saúde mental no ambiente de trabalho, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da saúde mental nesse ambiente e qual o impacto disso na produtividade, como é que as empresas estão sofrendo com isso. Tá. Primeiramente, eu acabei montando uma consultoria para as empresas, né, em cima dessa questão que hoje todo mundo está falando, da saúde mental. Por quê? A quantidade de pessoas que eu atendo, pacientes que são da área corporativa, não só de colaboradores, de todas as classes assim, de liderança, CEO, onde eu percebo que eles têm uma questão de saúde muito, muito debilitada, porque eles não sabem mais alinhar o que é o hábito normal, como que você começa seu dia. Então, quando a gente esquece de alinhar nossa questão natural, que a gente vem para essa terra, que a gente é da natureza também, esquece de se alimentar nas horas certas, de comer o que realmente seria o mais saudável, ter exercícios físicos periódicos, dormir bem, a pessoa ela se desconecta totalmente com o universo, com a saúde dele. Então, perde-se a essência. Então, quando você perde a essência, você está com o seu sangue debilitado. O sangue ele não circula. Na medicina chinesa é assim, se você tem dor, é porque você não tem sangue circulando normalmente, assim, da forma que tem que ser. O sangue ele tem que ser mais assim, que ele se equilibre desde a parte da cabeça até os pés, fazendo todo o movimento em todos os meridianos do corpo. Se isso não acontece, vai ter um desequilíbrio. E aí é simples, né? Se você bebe demais, você tem problema. Se você come errado, você tem problema. Se você não tem preparo físico, tá tudo alinhado com o que você está falando. E nada de exagero. Né? E os exageros, a gente fala de... por que eu não posso comer mais doce? Não, vamos ver o que você está fazendo de errado. No dia do lixo. Então, pode ser, pelo seu olhar, 2 minutos do lixo. Então, assim, a gente vai calculando, a gente vai vendo os hábitos e vai mudando e vai deixando a pessoa ficar mais equilibrada. Aí me perguntam, como você consegue ver se realmente a pessoa está mudando? Primeiro, a queixa maior, se é uma dor de cabeça muito grande ou se é um nódulo. Há pouco eu tenho, até no celular, se você quiser depois eu te conto, nódulos que aparecem em pessoas. Então, a liberação da energia do canal do sangue do fígado, se a gente libera, não só com tuinar, com acupuntura e através das emoções, ele se dissolve.
Então, tem pessoas que o nódulo ele acaba se dissolvendo, porque o sangue ele não pode estagnar, ele não pode ficar grosso. Ele tem que ficar um sangue mais fino, mais tranquilo, que seja mais saudável ao corpo. Por isso que vem várias doenças autoimunes, que é geralmente da liberação, da questão da estagnação do sangue do fígado. Tá, então, assim, voltando na saúde mental dentro do ambiente de trabalho, eu li esses dias uma matéria dizendo o seguinte, ó, que 80% dos executivos acordam 3 horas da manhã, entendeu? E aí ele citava ali os problemas, né? Tá. Então, problema financeiro, problema de gestão, problema de equipe, então aí o cara 3, 4 horas da manhã, tá de pé, entendeu? Isso tem a ver com saúde mental, tá dentro totalmente do que você está falando. Sim. O que acontece? A gente tem um horário. Se eu falar que os horários, as pessoas falam, imagina, não vou conseguir nunca dormir nesse horário. A gente tem que acordar às 5, 6 horas da manhã. Normal. E tomar um bom café da manhã. Isso inclui ovos, comer bem de manhã, frutas. Comer bem no almoço, jantar mais ou menos, uma comida não tão pesada, isso até 7 horas da noite. E o dormir é desligar tudo, aí que vem o yin. Porque quando começa o dia, é o yang, onde a gente tem que comer bem, fazer exercícios físicos e começar a produzir. Quando 5, 6 horas da tarde, é onde o rim está, é a energia do rim. A gente tem que ser mais introspectivo, largar tudo e começar a ficar mais em casa, fazer coisas que sejam mais tranquilas. E para dormir, 10 horas da noite. Desliga celular, desconecta. Tem alguma coisa para fazer, eu esqueci. Eu faço isso, eu ponho tudo no próprio WhatsApp, eu coloco tudo que eu preciso fazer para o dia seguinte. O que eu conseguir fazer, eu faço. Aquilo que eu não consegui no dia seguinte, eu ponho numa caixinha e aí depois eu faço. Eu levei uma situação na minha cabeça aqui, vou comentar com você. Uma vez eu fui visitar um cliente e a gestora virou para mim e falou, não, porque o TI aqui, 2, 3 da manhã, eu virei para ela, assim, na época, juro que foi inconsciente, eu falei, nós temos que ser competentes das 8 às 6. Se eu estou ficando depois do horário, tem algum problema, entendeu? Ou eu estou construindo alguma coisa que demanda esse tempo, então, cara, não consegui contratar gente para comprar esse tempo, ou eu não estou produzindo dinheiro. Por que eu falei isso? O rapaz apanhava, ele apanhava lá da gestora e me ligava, né? Que eu trabalhei com essa empresa há muitos anos. Falando, nossa, toda reunião minha gestora fala, nossa, você tem que trabalhar até as 18, 19 horas, não pode ficar aqui até tarde. Tá, lógico, né? Tem aplicações que a gente às vezes tem que fazer depois do horário, isso e aquilo. Quer dizer, mas a realidade é que a gente tem que tentar reduzir a nossa carga e ser mais produtivo dentro do que está fazendo, né? É complicado. E isso entra dentro do que você está falando. Quando você volta para o ambiente de trabalho, esse excesso de celular, excesso de rede social, excesso de informação que as pessoas têm hoje, isso atrapalha a saúde mental dos funcionários, a saúde deles, o ambiente de trabalho. Como é que você vê isso? Eu mudei um pouco aqui o nosso script. Não, mas olha, é isso mesmo. O que acontece? Quando a gente está perdendo a nossa energia, por conta disso, a gente está ficando mais no celular, por conta de rede social e tal, e perdendo o foco naquilo que você tem que produzir. E quando você não tem mais o que produzir, por que não pegar um livro? Por que não fazer uma caminhada? Ou por que não ficar mais tempo com seu filho, ter uma qualidade de vida melhor com ele? Então, hoje o problema maior são pais e filhos que ficam mais no celular, sendo que as crianças hoje não estão usando mais celular na escola. Se distanciam, né? Eles se distanciam e estão tendo muitas crianças que estão com problemas de depressão, ansiedade, suicídio, por conta de que eles não têm mais os princípios, né, das nossas famílias, de comer junto, de ter horários para conversar, mesmo que sejam em quantidades menores de tempo. Então, o que está faltando é essa separação dessa questão da rede social, de celulares. Tecnologia é ótima, tá, Pedro? Eu acho que sem a tecnologia... A gente tem que saber usar. A gente tem que saber usar, se monitorar. Nós começamos hoje, de manhã nós gravamos um podcast e o assunto principal foi esse. Não, tá aqui, tem um Copilot, tem isso, tá, mas a gente tem que saber perguntar, saber usar. Sim. Você comentou uma coisa que eu queria falar. Eu passei por uma situação, né? Eu e minha esposa, Gorete, beijão, Gorete. Aí,
E a gente resolveu, falou, cara, então na mesa a gente não tem mais celular, porque era normal, às vezes eu tô os dois jantando e um pega o celular, o outro. Aham. E tive algumas dificuldades desse tipo, porque às vezes minha filha entra e falou, não, aqui nessa mesa de jantar não tem mais celular. Isso. Entendeu? E isso, minha filha tem 25 anos, né? Quer dizer, a gente podia ter feito isso antes, né? Quer dizer, não tenho nenhum problema, né? Mas assim, eu acho que e foi um toque. Eu falei, tá, você tá atrapalhando tá atrapalhando o Pedro, tá atrapalhando o Sim. meu relacionamento com ela, É. o celular. Então, cara, deixa ele de lado. Primeiro, o meu relacionamento. Depois, o meu celular. E eu não sei, eu associo muito a questão de um vício de droga, como o álcool, como o cigarro, outras drogas, que o celular é algo que está muito difícil das pessoas se desvincularem, principalmente crianças. As crianças elas não têm uma autonomia, elas não sabem usar um celular e elas ficam viciadas. Então, esses transtornos todos que estão tendo, que as crianças têm 15, 16 anos, se o pai pega da mão, ele se joga Pulou no chão. perto do meu bairro, a menina, o pai discutiu uma tarefa, a menina não fez, e Sim, tirou o celular dela, ela pulou da janela. pois é. Quer dizer, a minha vida acabou. Sim, Eu não é isso. consigo entender como, mas assim, eu não consigo entender porque você fica assim, assustado, né? Mas ao mesmo tempo, ela tudo da vida dela tá ali, o relacionamento, os sonhos, Sim, e aí tirou os sonhos dela, não é isso? sim. A semana eu fico perdido, eu falo, cara, é isso a realidade? Quer dizer que essa menina tem que estar com um problema e a família está com uma bomba atômica lá dentro, lá que vai estourar. E faltou um pouquinho dessa questão da família em si, né? O Uma pai e família. mãe. Eu tenho filhos, e eu gosto muito de estar junto, de poder participar. Então, quanto mais pais e mães participam, melhor